Seção 3. Das demais vantagens pecuniárias. Artigo 99. Os membros do Ministério Público fazem jus, conforme o caso, a percepção das seguintes vantagens, não incorporáveis ao subsídio mensal. 1. Gratificação para os promotores de justiça que atuem nas promotorias de justiça de difícil provimento, assim definidas e indicadas em lei ou em ato do Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Colégio de Procuradores de Justiça, no percentual de 12%, do respectivo subsídio mensal, atendidos os seguintes critérios. A. Estar a promotoria de justiça instalada em comarca com distância igual ou superior a 80 km da capital do Estado. B. Não possuir a comarca jurisdição eleitoral. 2. Gratificação de 5% do subsídio mensal para os promotores de justiça que exerçam as diretorias administrativas das subsedes do Ministério Público, de 6% do subsídio mensal, para os promotores de justiça que oficiem junto às turmas recursais, e de 10% do subsídio mensal para os membros do Ministério Público que exerçam atividades em coordenadorias especializadas do Ministério Público do Estado de Sergipe. 3. Gratificação de 20% dos subsídios mensais para o promotor de justiça que exerça a função de secretário-geral, e de 15% dos subsídios mensais para o membro do Ministério Público que exerça as funções de chefe de gabinete do Procurador-Geral de Justiça, de diretor da Escola Superior do Ministério Público, que preste assessoria ao Procurador-Geral de Justiça, para o Procurador de Justiça que exerça a função de secretário do Colégio de Procuradores de Justiça, para os promotores de justiça que prestem assessoria ao Coordenador-Geral, ao Corregedor-Geral e aos que exerçam as funções de diretor de Centro de Apoio Operacional e do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, diretor e membros do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, limitada a 6 membros, e aos diretores dos Grupos de Atuação Especial. 4. Diferença de entrância, no caso de substituição. 5. Diferença de subsídio, quando convocado para atuar na segunda instância. 6. Valores nominais pagos em atraso, cujo montante não poderá exceder o subsídio do mês de competência. 7. Gratificação pelo exercício cumulativo de cargos ou acumulação de acervo de processos e procedimentos, em percentual não superior a 1/3, do subsídio para cada mês de atuação, que será paga proporcionalmente em caso de período inferior. Parágrafo 1º. As vantagens previstas neste artigo serão devidas proporcionalmente aos dias trabalhados. Parágrafo 3º. O percentual relativo à vantagem prevista no inciso 7º deste artigo somente incidirá uma única vez no mês, ainda que haja mais de uma substituição cumulativa no mesmo período. Parágrafo 4º. Fica vedado o pagamento de diárias intraestaduais cumulativamente com as situações estabelecidas nos incisos 4, 5 e 7 deste artigo. Parágrafo 6º. A vantagem prevista no inciso 1 somente é devida durante o efetivo exercício na Promotoria de Justiça, vedada sua percepção nas hipóteses de afastamento para fins de férias, licenças e outras previstas em lei. Parágrafo 7º. A soma das vantagens previstas neste artigo e dos subsídios mensais não pode exceder o teto constitucional. Parágrafo 8º. Nas subsedes do Ministério Público onde houver a atuação de mais de um membro, a diretoria administrativa será exercida por mandato de 1 ano, permitida uma recondução, estabelecendo-se um sistema de rodízio entre eles. Artigo 100. Estão sujeitas ao teto constitucional todas as parcelas remuneratórias, inclusive as vantagens pessoais, exceto as seguintes verbas. 1. De caráter indenizatório. A. Diárias. B. Auxílios previstos em lei. C. Indenização de férias não gozadas, somente por ocasião da aposentadoria ou exoneração, ou ainda, se não gozadas, por absoluta necessidade do serviço ou conveniência da administração, ou ainda de 1/3 do período de férias a ser gozado, no ano, mediante requerimento do membro e análise orçamentária da administração superior. D. Licença-prêmio convertida em pecúnia, por ocasião da aposentadoria ou exoneração, ou ainda, se não gozadas, por absoluta necessidade do serviço ou conveniência da administração. E outras parcelas indenizatórias previstas em lei. 2. De caráter permanente. A. Benefícios percebidos de planos de previdência instituídos por entidades fechadas, ainda que extintas. 3. De caráter eventual ou temporário. A. Devolução de valores tributários e ou contribuições previdenciárias indevidamente recolhidas. B.
gratificação pelo exercício de função em conselhos ou órgãos colegiados externos cuja participação do membro do Ministério Público decorra de lei. Parágrafo 1º. Não podem exceder o valor do teto remuneratório, embora não sejam somados entre si, nem com a remuneração do mês em que se der o pagamento. 1. Adiantamento de férias. 2. Gratificação natalina. 3. Adicional constitucional de férias. 4. Remuneração ou provento decorrente do magistério, nos termos do artigo 128, inciso 2, alínea D, da Constituição Federal. 5. Gratificação pela prestação de serviço à Justiça Eleitoral de que trata o artigo 50, inciso 6, da Lei nº 8.625/93. 6. Gratificação pela participação, como membro, em sessão do Conselho Nacional do Ministério Público ou do Conselho Nacional de Justiça. 7. Gratificação de magistério por hora-aula proferida no âmbito do poder público. 8. Abono de permanência em serviço, no mesmo valor da contribuição previdenciária, conforme previsto no artigo 40, parágrafo 19º, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 41, de 31 de dezembro de 2003. 9. Pensão por morte. Parágrafo 2º. O adiantamento de férias previsto no inciso 1, do parágrafo 1º, deste artigo, fica limitado ao teto do mês de competência da remuneração antecipada. Parágrafo 3º. Para os fins da alínea e do inciso 1 deste artigo, a aplicação do artigo 50, inciso 2, da Lei nº 8.625/1993, será regulamentada por resolução do Colégio de Procuradores de Justiça, sendo que tal verba indenizatória terá seu valor fixado em portaria do Procurador-Geral de Justiça, observada a responsabilidade fiscal. Seção 4. Do auxílio funeral. Artigo 101. Ao cônjuge sobrevivente ou companheiro, e, em sua falta, aos herdeiros do membro do Ministério Público, ainda que aposentado ou em disponibilidade, deve ser paga importância equivalente a um mês de subsídio, a título de auxílio funeral. Parágrafo 1º. Na falta das pessoas enumeradas no caput deste artigo, quem houver custeado o funeral do membro do Ministério Público será indenizado da despesa feita até o montante de um mês de subsídio. Parágrafo 2º. A despesa correrá pela dotação orçamentária própria do órgão e o pagamento será efetuado pelo setor financeiro da Procuradoria-Geral de Justiça, mediante apresentação de certidão de óbito e, no caso do parágrafo anterior, dos comprovantes de despesas.